Pronto, a gravação já está sendo iniciada, tá? Eu vou subir na aula para vocês, no portal para vocês, tá? Os arquivos que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Eu vou ensinar de um jeito mais fácil e também vou ensinar de um jeito utilizando a própria linguagem M, tá? Então, deixa eu só entrar aqui no nosso quadro aqui, que é o nosso Canvas, tá? A gente vai integrar Power BI com Python, Power BI com linguagem M, a gente vai aprofundar mais Power BI com linguagem DAX, né? Existem outras linguagens, como a linguagem R, né? Mas é mais utilizada mais a linguagem M, e caso você queira utilizar Python também dentro do Power BI, ok? Mas, a princípio, a linguagem DAX dá para vocês desenvolverem qualquer projeto aí, tá bom? Mas caso vocês queiram aplicar mais automações, né? Aí isso dá um pouquinho mais de Python dentro do Power BI, é importante, tá? Até JavaScript também, né? Dá para a gente trazer para dentro do Power BI, integrar, né? Para dentro do Power BI. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir meu quadro. Hoje nós vamos falar sobre integrar a linguagem M, né? Linguagem M no Power BI. Bom, vou ensinar de um jeito um pouquinho mais complicado, mas depois eu vou ensinar o jeito mais fácil. No dia a dia vocês escolhem para cada tipo. Não tem como falar assim, mas eu não vou aplicar isso em um projeto. Pode ser que algum dia vá, tá? Então, pode ser que algum dia vá aplicar sim. Então, é interessante aprender, tá bom? Então, vamos lá. Integrar a linguagem M no Power BI. Então, beleza? Então, deixa eu só abrir um outro quadro aqui. Duplicar a página. Pronto. Então, o que a gente vai fazer? O que eu preparei para essa aula? E eu vou compartilhar debaixo da videoaula hoje para vocês, tá bom? Eu criei um arquivo. Cadê? Aqui, ó, arquivo aula hoje, 5/2/2025. E veja só. Aqui eu coloquei filial 1, filial 2, filial 3. No caso do Wellington aí, que trabalha, né, na área de TI de mercado, pode colocar caixa 1, caixa 2, caixa 3, né? Ou buscar isso em um banco de dados e deixar essa formatação dentro do próprio Power BI assim, ok? Então, vejam só. A filial 1, aqui eu tenho as vendas, né, do ano de 2025 e os valores. A filial 2, eu consigo visualizar as vendas de dezembro de 2024. A filial 3, eu consigo visualizar também as vendas de dezembro de 2024. Eu vou colocar aqui 2023 só para ficar diferente, tá bom? 2023, 2023, 2023, 2023, ok? Só para vocês visualizarem no Power BI que eu vou utilizar um script para juntar essas três tabelas em uma única tabela lá dentro do Power Query, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou até colocar ela aqui dentro da minha pastinha, que depois eu vou anexar para vocês lá no portal, né? Vou colocar aqui, ó. Sala ao vivo, 110. Vou até colocar aqui dentro. Então, é uma planilha que tem 3 abas, ok? Opa. Deixa eu ver esse sinalzinho aqui. É uma planilha que possui 3 abas, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o Power BI aqui no meu computador. Eu vou abrir o Power BI aqui no meu computador.
Vou abrir um Power BI em branco. O que eu vou mostrar para vocês é uma outra forma de conectar o Power BI, ok? Porque a gente aprendeu a conectar o Power BI nos arquivos, nas fontes, importando aqui dentro do Power BI, né? Clicando aqui essa opção de obter dados, né? Mas agora eu quero mostrar de um outro jeito, ok? Então presta bem atenção. Primeiro, acho que eu vou ensinar do jeito mais fácil, tá? Vou ensinar primeiro o jeito mais fácil, depois a gente vai para a linguagem. Então, qual que é a maneira tradicional de importar um tipo de dado dentro do Power BI? Eu vou clicar aqui em obter dados, vou buscar, já que eu sei que é uma planilha de Excel, ou eu posso, né, se caso for um arquivo de texto, eu posso selecionar um arquivo de texto, mas é um arquivo de Excel. O primeiro exemplo vai ser um exemplo mais fácil. Vou inverter aqui, tá? E aí, eu vou procurar pelo arquivo, né? Vou colocar aqui, ó, sala, salvei aqui nessa pasta aqui, né? Sala ao vivo, 110. Vou pegar esse arquivo aqui, ó, arquivo aula. Olha só que legal. Veja que, como a planilha tem 3 abas, tá vendo? Eu já posso levar as 3 abas de uma vez, tá ok? Eu já posso levar essas 3 abas de uma vez. As 3 abas, elas possuem a mesma estrutura de colunas, tá? Todas elas têm a coluna venda, a coluna produto, a coluna cliente, a coluna data, filial, e na mesma sequência, ok? Então, eu vou clicar em transformar dados, porque eu vou levar essas 3 tabelas para dentro do Power Query, ok? Então, veja só. Essa é uma forma, né? Então, veja só que aqui eu estou vendo as 3 planilhas aqui dentro. Só que eu não quero que fique essas 3 planilhas aqui dentro, ok? As 3 planilhas separadas. Eu quero que fique uma única planilha, uma única aba, né, que foi importado. Todas essas abas pertencem a uma única planilha, mas eu quero que fique uma única aba, ok? Então, como que eu faço? Então, aqui, esse primeiro exemplo que eu mostrei para vocês é que é possível você já levar todas as abas uma única vez para o Power Query. Mas eu não quero exatamente isso. Eu quero que o Power Query já faça a leitura aí para mim dessa forma, ok? Então, o que eu posso fazer? Veja só que legal. Como esse arquivo já está aqui no SharePoint, né? Coloquei ele aqui na minha rede, né? Aqui, ó, na minha pasta sala ao vivo e sala 110, né? Eu estou dentro do meu SharePoint que eu criei. É por isso que eu dei acesso para vocês ao SharePoint. Se vocês não receberam o acesso, me avisem que eu vou dar acesso para vocês. E aí, o que acontece? Eu vou vir aqui nesse arquivo aula, né? Eu posso vir aqui, já que ele está no SharePoint, eu posso clicar em arquivo e, na sequência, clicar em informações para poder copiar o caminho dele no SharePoint. Então, eu clico aqui em copiar o caminho. Eu, geralmente, eu gosto de abrir um bloco de nota todas as vezes, para não ter que ficar toda hora vindo aqui, copiando, né? Não, eu não gosto, então já deixo aqui, né? Já deixo o link pronto aqui, né? Eu posso fazer dessa forma, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso chegar, copiar esse link, né? Esse link até o nome do site que eu criei, que é Administracão. Eu posso copiar esse link. Veja só que legal. Em vez de importar os arquivos da forma que eu mostrei para vocês, que é a forma tradicional, eu posso importar os arquivos dessa forma. Esse é o jeito mais fácil que eu vou ensinar, tá bom? Obter dados, clicar aqui em mais, na sequência, pasta do SharePoint, ok? Pasta do SharePoint. Eu vou clicar em conectar e eu vou informar o link até o nome do meu site, que é Administracão, beleza? Que é Administracão. Então, eu vou clicar aqui em OK.
Eu vou esperar ele conectar com um site, né? Um site do SharePoint. E aí veja que ele trouxe todos os meus arquivos que estão dentro do site, lá no meu SharePoint. Ok? Só que eu vou clicar em transformar, né? Eu vou clicar em transformar porque eu quero selecionar um arquivo específico, tá bom? Um arquivo específico, tá? Que é exatamente esse arquivo aqui, né? Cadê ele? Vai estar por aqui. Porque aqui não mostra, nessa visualização rápida, não mostra aí todos não, tá? Todos os arquivos não. Mostra só alguns aqui, né? Os primeiros, tá bom? Então eu vou clicar em transformar dados. Veja que nas primeiras fases, quando nós começamos a importar o Power BI, as bases para dentro do Power BI, não aparecia esse botão de combinar. O que é esse combinar? É eu pegar uma ou mais tabela que tem a mesma estrutura de dados e combinar os arquivos, ok? Isso que se chama combinar. Mas se eu clicar aqui em combinar, sem tratar, o que eu vou fazer? Eu vou estar combinando essas tabelas todas, sendo que elas não têm a mesma estrutura de coluna. Então, sempre eu vou clicar em transformar dados para poder escolher exatamente o arquivo que eu quero. Ok? Deixa eu só apagar esses primeiros arquivos que eu coloquei aqui, que é no início da aula, tá? Deixa eu só apagar aqui. Eu vou deixar somente essa que nós vamos trabalhar agora. Ok? Então, aqui está, olha só. Quando eu cliquei aqui, eu consigo visualizar todos os arquivos que estão lá no meu site, né? Todos os arquivos que estão dentro do meu site. Olha só, tá vendo? Consigo visualizar todos os meus arquivos. Inclusive, deixa eu procurar aqui o arquivo, aquele. Ele tem que aparecer aqui. Se não aparecer, a gente pesquisa, tá bom? Mas ele vai estar aqui, ok? Então, o que eu posso fazer? Na coluna onde tem o name, eu posso chegar aqui nessa setinha e aqui em filtro de texto, eu posso escrever assim, ó. Eu quero filtrar um texto que é igual a, que é diferente de, que começa com, que não começa com, que termina com, que não termina com, que contém ou não contém, tá? Como o nome do arquivo aqui chama arquivo da aula, então eu posso vir aqui e filtrar do jeitinho que está aqui, tá bom? Arquivo da aula. Então eu vou vir aqui e vou começar a escrever filtro de texto igual a, né? Então eu vou colocar aqui, ó, igual a ou começa com. Eu vou colocar começa com, ok? E aí que eu escrevo, começa com a palavra arquivo, porque eu tenho que escrever do jeitinho que está lá, tá bom? Arquivo, ok? Então eu quero filtrar um arquivo que aqui, né, nessa tabela, a informação começa com arquivo. Eu vou clicar em OK. Feito isso, deixa eu dar um atualizar aqui, que pode ser que ele não achou lá ainda. Ó, apareceu, tá vendo? Aqui, ó, arquivo da aula, tá vendo? Exatamente o quê? Exatamente o arquivo que está aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Todas as vezes que eu viu que eu apliquei esse filtro e viu que o Power BI também entendeu que eu apliquei um filtro, tá vendo? Nas etapas aplicadas, ok? Então, nessa consulta que eu estou criando, ele vai pegar todos os arquivos? Não, ele só vai pegar o arquivo que começa arquivo aula. Suponhamos que entra um novo arquivo aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, aí vou colocar aqui arquivo aula 1, para ficar diferente do outro, ok? Arquivo aula 1, ok? Vou dar um Enter aqui, deixa ele só subir lá para o site, deixa ele terminar que subiu. Então, eu tenho arquivo aula 1. Aqui na minha configuração que eu escrevi, né? Eu falei que eu quero que ele pesquisa table.selectRows, né? Ou seja, selecionar a linha na minha tabela que apareceu, pesquisar it, né? Pesquisar pelo nome arquivo. Ele já escreveu isso aqui de forma automática, porque você vem aqui, aplicou o filtro e já escreveu aqui para gente, ok? Então, como eu falei que eu quero tudo que começa com arquivo. Então, se eu clicar aqui em atualizar, veja só que vai aparecer aqui o arquivo da aula 1. Olha lá, apareceu ele aqui, tá vendo? Arquivo da aula 1. Então, veja só, todos os novos arquivos que caírem nessa pasta, que começar com a palavra arquivo, automaticamente ele vai trazer aqui nessa consulta para a gente o arquivo.
Qualquer, independente se ele termina com 1, com 2, com 3. Porque aqui no filtro eu falei para ele começar com. Agora, se eu falo tem que ser igual a arquivo da aula, e não pegar esse 1 aqui, ele só vai pegar primeiro só esse, ok? Então, geralmente eu gosto de utilizar muito o arquivo começar com, né? Começar com, porque aí eu posso padronizar na minha rede todos os tipos de arquivo para que o Power BI entendam qual arquivo ele tem que ir lá na pasta e buscar, ok? E aí o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, ó, do lado da coluna name, agora nós começaremos a falar de dados binários dentro do Power Query. Então, veja que eu tenho uma coluna que se chama content, e aqui nós temos agora, né, como nós já falamos do tipo de dado, né, falamos do número decimal, decimal fixo, agora nós estamos trabalhando com binário, ok? Binário. Então, o que eu vou fazer nessa coluna content, ok? Eu vou clicar nessas duas setinhas para baixo, E o que o Power BI, Power Query vai fazer? Ele vai combinar essas duas tabelas, ok? Essas duas tabelas. Presta bem atenção. Ele vai começar a combinar essas duas tabelas para a gente, ok? E aqui ele está falando, nós temos todas essas tabelas aqui. Ok, vou clicar aqui e vou clicar em OK para a gente prosseguir. Automaticamente, ele vai processar aqui, né? Vai processar para a gente e ele vai juntar essas duas tabelas. Só que quando nós trabalhamos, tá? Trabalhamos com essa combinação de tabela, o que o Power BI faz? O Power Query faz? Ele começa a criar aqui na lateral esquerda os comandos, tá? É super correto deixar esses comandos aqui, porque lembra que nas aulas anteriores eu ensinei a criar o parâmetro de forma manual? Nesse caso, ele criou o parâmetro de forma automática. Nesse caso, ele criou um arquivo de amostra de forma automática. E aqui está a nossa tabela que nós estamos importando, que é a consulta 1. Eu posso dar o nome que eu quiser para ela, tá bom? Vou dar o nome para ela aqui de arquivo, tá bom? Arquivo teste ou arquivo aula, tá? Ó, ou seja, toda essa formatação que está aqui para cima pertence a esse arquivo aula. Eu posso até minimizar aqui para ficar mais organizado, tá vendo? Mas toda essa formatação, ele trouxe o arquivo aula. E preste bem atenção, ele trouxe o arquivo aula, veja que ele trouxe o arquivo da aula. Por que ele repetiu aqui 3 vezes? Porque ele juntou as abas das tabelas arquivo aula e as abas das tabelas arquivo aula 1. E veja só, ficou somente um único arquivo que vai trazer todos os dados, né? Todos os dados daquela tabela. Só que aí você fala assim, Alex, mas você falou, cadê a... Você falou que, cadê as colunas? Venda, produto, cliente, data, filial, valor. Cadê essas colunas? Né? Então vamos lá. Quando nós combinamos tabelas dentro do Power Query, né? Veja só, a primeira coisa que ele faz é trazer o nome da origem. O nome da origem é o quê? É o nome do arquivo, tá? Depois ele traz o nome das abas que estão nos arquivos. Depois ele traz uma coluna de dados, tá vendo aqui, ó? Dados, tá? Essa data aqui não é data de data não, tá? É data em português, dados, tá? E aí veja que eu tenho aqui, ó, table, e aqui na frente da coluna data, eu tenho uma setinha virada para a direita, uma setinha virada para a esquerda. Quando eu clico nessas duas setinhas, veja que só o que vai acontecer. Eu vou conseguir, eu posso até clicar aqui em carregar mais, e vou clicar em OK. Quando eu faço isso, eu expando a minha tabela. E veja só, agora eu consigo ver a coluna de vendas, a coluna de produto, a coluna de cliente, a coluna de data da minha tabela, a coluna de filial, a coluna do valor e também eu consigo ver o nome, os nomes, né, das filiais que são exatamente essas abas que estão aqui, tá vendo? Então, tinha necessidade de eu criar uma coluna aqui filial, sendo que ele já automaticamente pegou o nome das abas e classificou aqui no nosso Power BI, nosso Power Query,
a filial, a filial 1, filial 2, ou seja, toda essa informação pertence à filial 1, toda essa informação pertence à filial 2 do arquivo X, toda essa informação pertence à filial 3, né? Então, veja só, eu consegui trazer todas as informações, né? Agora eu te falo para vocês uma coisa, eu preciso levar todas as colunas para o meu projeto? Essa coluna aqui do nome da origem e o nome da filial precisa? Caso você precise, pode deixar. Se não, você pode vir aqui selecionar essas abas, deletar essas abas, essas colunas, tá vendo? Mesma coisa eu vou fazer com essas aqui, ó. Essas colunas finais. Eu vou vir aqui, selecionar a primeira, segurar o Shift, clicar na última e deletar também. Ou seja, eu deixei somente as colunas que eu vou trabalhar no meu projeto. E aqui eu tenho as etapas, né? Veja só o que vai acontecendo. Ele foi criando novas etapas, ele expandiu a tabela, ele removeu as colunas, ele alterou o tipo de dado. Mas presta bem atenção. Quando eu junto várias tabelas que têm o mesmo títulos, mesmas colunas, vejam que o nome dos títulos de cada coluna se repetiu. Tá vendo? E isso no Power BI, no Power Query, para a gente não tem necessidade, porque se eu realizar uma contagem de linhas dentro do Power BI, dentro do Power Query, né, no Power BI, ele vai contar essas linhas de cabeçalho. Então, não preciso que essas linhas de cabeçalho se repetem, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, o cabeçalho aqui não tá certo, né? Porque o cabeçalho é exatamente esse. Então, primeiro, eu vou promover esse cabeçalho, tá? Ou, se você quiser, você pode chegar aqui, ó, e renomear o cabeçalho, se vocês acharem melhor. Mas já que a primeira linha já está aqui, no ponto para ir para o cabeçalho, então eu já vou aqui, vou clicar aqui e vou promover esse cabeçalho. Então, veja só, aqui eu promovi a cor, né? A primeiro cabeçalho, mas veja que aqui ainda aparece, tá? Aparece os nomes aqui ainda. Eu não posso levar para o Power BI essas colunas, porque essas linhas, porque senão ele vai contar, né? Essas linhas. Isso aqui para a gente não tem validade nenhuma, né? Isso aqui para a gente não tem validade nenhuma, né? Olha lá, quando eu clico aqui, olha lá, né? Não tem validade nenhuma essas informações. Então, o que eu vou fazer? Eu venho em qualquer uma das colunas, clico nessa minha setinha e desmarco a informação que eu não quero que apareça dentro da minha tabela. Eu vou clicar em OK e veja só, tirei as informações de colunas das linhas das minhas que ficaram ali no meio. Por que isso aconteceu? Porque existem vários arquivos, porque eu juntei vários arquivos, e quando eu juntei vários arquivos, ele saiu pegando os títulos de cada coluna e foi juntando um debaixo do outro, né? Aí ficou os títulos de colunas ali, né? Das colunas em todos os arquivos. Então, feito isso, acabou. Veja só, em vez de importar 3 arquivos e deixar 3 arquivos aqui no meu projeto, eu fiz uma combinação em todas as etapas. Esta é a forma mais fácil de você combinar as suas tabelas. Lembrando que para combinar as tabelas é necessário que elas estejam com as mesmas colunas e as mesmas estruturas, tá? Porque senão na hora que você vai combinar, ele vai se perder em algum momento e aí ele vai aplicando, né, do jeito que ele acha e vai dar errado, tá bom? Então certifique-se que as colunas possuem o mesmo nome, ok? Aí suponhamos, igual eu falei no início, né? Eu vi o Hélito fazendo contagem, inventário que ele postou esses dias aí no grupo, e aí eu pensei, na época que eu desenvolvia projeto para GE Power e o SAP ele não armazena datas da movimentação do estoque dos dias anteriores, sim dos dias atuais, no dia atual. Então, o que eu fazia? Eu fazia com que o robô extraia os arquivos todos os dias, como o arquivo não possuía não tinha coluna, como o arquivo não tinha coluna de datas, então o que eu fazia? Já que o robô extraía todos os dias, então eu utilizava a data do arquivo para poder fazer a gestão de movimentações e comparar, né, saldos. Só deixa o microfone desligado, tá bom? Só para a gente. Deixa eu silenciar aqui. Só para não dar interferência, tá? Então eu fazia esse tipo de controle, né?
Todo dia o robô ia lá, jogava o arquivo na pasta, o arquivo na pasta. Tá vendo essa coluna aqui de data de modificação que fica dentro de qualquer pasta? Já que os arquivos não tinham data, então eu utilizava essa própria coluna de data. Como que eu fazia isso? Já que suponhamos que dentro dos arquivos ele não tinha essa coluna de data aqui. Como que o Alex fazia isso? Eu fazia o seguinte, né? Depois que eu importava aqui todas as minhas tabelas para dentro do Power Query, eu chegava aqui em fonte, nas etapas, eu ia descer nas etapas devagarinho, tá? Chegava em linhas filtradas, aí eu olhava, opa, eu já achei aqui, ó, a data da modificação. Opa, aqui na linhas filtrado, no momento que eu filtrei a minha tabela. E aqui, quando eu volto aqui na minha pasta, que coluna que é essa? Data de modificação. Então, concorda comigo que essa coluna, então, eu vou deixar, já que o meu arquivo não tem coluna de data, então essa coluna de data de modificação, eu não vou deixar o Power Query excluir ela, ok? Então, eu começo a descer novamente minhas etapas, arquivo oculto, ele criou, permaneceu ali a minha data, depois ele invocou funções personalizadas, que são essas funções que estão aqui, permaneceu ali minha coluna de data modificada, ou você pode escolher a data da criação ou a data modificada, né? Geralmente, se você chegar aqui alterar o tipo de arquivo aqui na pasta, ele vai alterar a data aqui também, né? Então seria interessante talvez você pegar a data da criação, ou seja, a data de quando você exportou o arquivo para dentro de uma pasta, né? Que aí ninguém consegue alterar essa data, né? Mas depois eu vou ensinar para vocês um truque também que, por mais que eu jogue um arquivo aqui dentro, eu consigo, e se por acaso eu cheguei aqui e editei esse arquivo, eu consigo fazer essa data voltar de novo aqui dentro dessa pasta para dar uma data para trás, né? Então tem vários aplicativos hoje que fazem esses ajustes que eu posso mostrar para vocês um outro momento, tá bom? Que não é o intuito dessa aula de hoje. Então, presta bem atenção. Invocar função personalizada. Depois eu desço para a próxima etapa, que é a coluna renomeada. Aqui permanece ela. E aqui vem outras colunas removidas. Aqui nessa etapa, outras colunas removidas, ela sumiu. Então, o que eu faço? Eu venho no X e removo a outras colunas, a etapa outras colunas removidas, ok? Quando eu faço isso, ele vai processar o arquivo de novo ali para a gente. E quando eu chego aqui na última linha, veja só, a coluna da data da modificação ficou aqui para a gente. Tá vendo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, apagar todas essas colunas que eu não quero, apagar essa também aqui que eu não quero, e apagar essa também aqui que eu não quero, e renomear essa coluna aqui, ó, data do arquivo. Data do arquivo. E aí suponhamos que eu estou trabalhando com um arquivo que não tem informações de data das movimentações anteriores. Mas agora vocês já sabem que é possível utilizar a data do arquivo, do próprio arquivo, para fazer a gestão, né? Caso o sistema de vocês não imprima, né, essa informação do dia da movimentação de um determinado estoque. Eu posso chegar aqui, ó, mudar essa coluna data de arquivo aqui para data, caso, né, seja, olha lá, tá vendo? Então, ou seja, quando eu colocar um novo arquivo aqui nessa pasta amanhã, ele vai pegar essa data de modificação que coloquei ali e vai trazer essa data para dentro da nossa coluna. Vocês gostaram disso? Gostaram dessa combinação da tabela? Deixar 3 tabelas em um único arquivo? Gostaram? Ana que já está com uns projetos aí, já desenvolvendo alguns projetos. Sim, Alex, muito legal. Entendeu? Então, isso é para vocês entenderem que é possível a gente trabalhar com um arquivo que não tem data em sistema. Dentro do Power BI eu consigo fazer ele criar a própria data utilizando a data do arquivo, ok? Então, esse foi um jeito mais fácil de ensinar vocês em combinar arquivos que são iguais dentro do Power Query, ok? Agora vamos para outra coisa que eu quero ensinar para vocês antes da gente ir para o Power Query, antes da gente ir para a linguagem M. Veja que aqui nas etapas aplicadas, a primeira etapa foi fonte, a segunda etapa foi linha filtrada, e aí foi seguindo até chegar aqui no tipo alterado, né? Quando eu clico na minha tabela e clico aqui no editor avançado, por trás, o Power Query, ele cria a sua própria
codificação. Isso aqui nós chamamos de linguagem M, ok? Isso aqui que está por trás de tudo que acontece na nossa frente, né? Ali, né? No back-end ali, né? O Power Query, ele começa a registrar essas linhas de códigos. E é isso aqui que a gente vai fazer agora na unha, tá? A gente vai fazer isso na unha. Então, presta bem atenção o que eu vou fazer, tá bom? A aula está sendo gravada. A aula está sendo gravada. Então, assim, depois que a gente terminar a aula, durante a semana, eu quero que vocês pratiquem, até conseguir. Não, eu vou fazer do outro jeito que é mais fácil. Tá. Mas em algum momento você pode precisar de utilizar a linguagem M. Então, comece já a utilizar a própria linguagem, ok? Então, eu vou fechar aqui. Não vou apagar isso aqui não, tá? Vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui por enquanto, tá bom? Eu vou deixar aqui por enquanto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e tentar importar esse arquivo novamente. Lembre-se que esse botão de nova fonte é o mesmo que obter dados lá no Power BI. O nova fonte no Power Query é o mesmo do obter dados no Power BI. Então, eu vou clicar aqui em nova fonte, vou trazer o arquivo em Excel, que é um arquivo de Excel, e vou começar a importar esse arquivo da aula, ok? Esse arquivo da aula. Novamente, tá bom? Vou dar um outro nome aqui para não ficar igual, tá? Só que aí eu vou só selecionar a primeira, que é a filial 1, ok? Então, vou pegar a filial 1 e vou clicar em OK. Depois, no código, eu junto todas elas. Junto todas elas. Vou dar um nome para esse arquivo aqui de filial, tá bom? Filial, tá? Deixar assim, tá bom? Só para não ficar igual ao de cima. Lembrando que toda a transformação que está aqui em cima pertence a esse arquivo aula, tá bom? Aqui já vai começar uma nova transformação, tá? Então, veja só. Quando eu importei o arquivo filial, ele automaticamente já começou a criar as etapas aqui de navegação. Aqui, até o momento, só tem informações da filial 1, porque foi a aba que eu marquei, beleza? Então, agora eu vou sair desse jeito manual e vou para jeito mais fácil e vou para o editor avançado, aqui em cima, tá? Editor avançado, ok? E veja só que legal. Ele já trouxe algumas fontes, né? Ele já trouxe algumas fontes, e essas fontes... Peraí. Tá. E ele trouxe algumas fontes, né? Ou seja, a primeira fonte é onde está o meu arquivo, né? Olha lá. Ele está lá no meu C, na minha pasta C, né? Na pasta arquivo da aula, ok? Na pasta sala 110 com o nome arquivo da aula. E veja que eu trouxe somente a... Ele trouxe somente a filial, ok? Ele trouxe somente a filial, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar todo esse código aqui, porque a minha intenção é juntar todas aquelas abas aqui dentro. Se vocês observaram, eu só importei uma única aba, né? Mas eu quero juntar todas essas abas aqui dentro. Todas as vezes que nós começamos a escrever um código, primeiro eu vou escrever aqui dessa forma, depois a gente vai avançar mais um pouco na linguagem M, tá? Viu que eu importei. Quando eu importei, e foi no editor avançado, ele já trouxe aqui para a gente um pouco aqui da escrita. Já facilitou um pouquinho a nossa vida. Todas as vezes que a gente estiver trabalhando, tá? Todas as vezes que a gente estiver trabalhando dentro da linguagem M, sempre a gente vai se deparar com o bloco let e com o bloco in, ok? O let é toda a configuração das etapas que eu estou criando no meu projeto. E o in, ele sempre vai ser a última etapa que eu vou aplicar no meu let, a última linha que eu vou inserir no meu let. Então, por enquanto, eu vou apagar, vou deixar ele aqui em branco. Eu não posso apagar nenhum in o let, que ele faz parte aqui da nossa codificação, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Para ficar fácil aqui, veja aqui na segunda linha, a primeira linha, o que é? A primeira linha é onde o arquivo está, beleza? A segunda linha, ele está falando que eu selecionei a aba filial 1, ok? É isso que ele está falando. Quando eu utilizo tudo isso aqui, ó, é uma função dentro da linguagem M, excel.workbook, ok? Quando eu faço
Por que eu tenho que chamar essa função quando eu estou trabalhando com um arquivo de Excel dentro do Power Query? Essa função, ela consegue fazer dentro do Power Query abrir e ler o arquivo de Excel. Por isso que chama Excel.workbook. Ou seja, estou lendo um arquivo, olha, um arquivo de Excel, ok? Essa é uma função, vou dar um Ctrl C aqui, vou colocar no nosso quadro aqui, tá? Quando nós estamos trabalhando com importação de arquivo de Excel, cada tipo de arquivo vai ter a sua própria linguagem, tá bom? Sua própria função, ok? Como que eu aprendi linguagem M? É claro que depois eu me especializei, estudei. Mas como que eu aprendi? O que eu fazia? Eu vou fechar aqui, tá? Vai dar um erro porque eu não terminei, tá? Eu voltava aqui, ó. Eu voltava aqui no arquivo que eu importei, aí eu sempre voltava aqui no editor avançado, aí eu ficava lendo. Linha filtrada. Opa, ele chamou uma função que chama table.selectRooms. Aí depois ele procurou, né? Tudo um texto que, aqui, um texto que inicia com o nome arquivo. Olha só. Às vezes a gente acha que é difícil, mas não é, tá? Depois ele começou na etapa arquivos filtrado, ele selecionou rooms é linha, não é? Selecionou linha de uma tabela. Então isso aqui também é uma função, ok? Também ele foi continuando. Depois ele adicionou uma coluna, add column, em uma tabela. Tá vendo que é fácil? Tá? Se você tem uma certa noçãozinha de inglês, você começa a traduzir o que ele fez na função. E foi assim que eu comecei a aprender a linguagem M, tá? Mas aí, claro, depois eu fui especializando, porque eu tive que escrever isso aqui sozinho, né? Eu comecei a escrever isso aqui sozinho, tá? Mas fique tranquilo, não se assustem, tá? Isso aqui é só um recurso a mais, mostrando para vocês que o Power BI vai muito mais além do que a galera hoje em dia acha, né? Que, eu já domino Power BI, então eu já sei fazer uns gráficos, mas Power BI vai muito mais além do que isso, tá? Então, vamos fechar essa tela, então eu vou continuar escrevendo essa tabela. Então aqui aparentemente apresentou um erro, que eu não terminei de escrever. Então eu vou vir aqui no meu editor avançado e vou dar, a primeira linha é a linha do arquivo e a segunda linha é a linha do nome da aba que nós selecionamos, porque lá tem 3 abas, né? Filial 1, filial 2, filial 3, não é isso? Então, o que está antes da igualdade é igualzinho lá no Power BI, ok? Quando você vai criar um cálculo, o que está antes da igualdade não é o nome que você vai dar para alguma coisa? Então, o que está antes da minha igualdade, eu posso colocar o nome que eu quiser. Então, aqui, eu vou dar o nome para esta linha aqui, ó, de filial 1, tá? Filial, vou colocar junto, tá? Filial 01, ok? Filial 01, ou seja, filial 01, ele é igual à fonte, selecionando o item, ou seja, a aba, filial 1, lá da minha planilha, aqui, ó, sheet, né, que é aba, sheet em português é aba, né? Sheet na minha planilha da filial 1, ok? Só que nós temos filial 1, filial 2, filial 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha, Ctrl C, vou dar um Shift Enter aqui, vou colocar outro. Qual que é a próxima? Filial 2. E aí eu vou só trocar e colocar exatamente o nome da aba aqui, ó, filial 2. Só que nós temos mais uma aba, né? Aí nós vamos copiar essa linha novamente, Ctrl C, Shift Enter, Ctrl V. Aí eu vou dar o nome para essa linha de filial 3. E aí eu vou mudar aqui o nome da aba também, que o nome da aba lá se chama filial 3. Uma coisa que vocês têm que guardar com vocês. A última linha no bloco LET não contém vírgula, ok? Não contém vírgula. E aí lembra que eu falei no início da aula, que o LET é todo, o meu bloco LET é todo o meu script que eu crio aqui. O meu bloco in é o último comando que eu dei no meu bloco let, ok? Então, quem que é meu último comando no meu bloco let? Filial 03. Então, eu venho aqui, copio o filial 03, venho aqui
e coloco ele aqui, filial 03, ok? Então, o meu bloco in, dentro da linguagem M, sempre vai ser a minha última etapa que eu apliquei dentro do meu bloco let, ok? Até aqui, tá claro? Tá claro? Oi? Sim. Tá claro? Tá bom. Então, primeira coisa que eu fiz, recapitulando, eu importei o arquivo de forma manual só para aproveitar esse código que ele já traz para a gente aqui, só para isso. Depois, ele já tinha trazido para mim aqui, ó, a linha da aba, né? A linha da aba. O que eu fiz? Eu só troquei o nome da linha para ficar fácil a minha codificação, para eu entender o que eu estou fazendo, tá? Então, como tem 3 abas que eu quero juntar, né? Como tem 3 abas que eu quero juntar, então eu dei o nome para cada uma e coloquei exatamente o nome da aba. Nesse caso aqui, a linguagem M, ela tem um comando que se chama, não sei se vocês já ouviram falar, case sensitive. O que é isso? Se a função começa com letra maiúscula e termina com minúscula, você tem que escrever do jeitinho que está lá. Se o nome do seu arquivo, né, tiver filial 01 com tudo com letra maiúscula, você tem que colocar aqui do jeitinho que está escrito o nome lá no arquivo, tá bom? Porque possui case sensitive aqui dentro da linguagem M, ok? Então tem que ser do mesmo jeitinho. Então veja só, aparentemente ele trouxe aqui para a gente aqui embaixo que nenhum erro de sintaxe foi detectado, ok? Então, quando aparece essa mensagem, até então tá certo, mas eu não terminei por aqui, tá bom? Então, eu vou clicar como concluído só para a gente ver como que fica. Olha só, exatamente aquilo que a gente tinha feito, né? Lembra que eu importei um arquivo, depois eu vim lá na frente, combinei as tabelas? Não foi isso que eu fiz? Foi isso que eu fiz, né? Só que como eu estou fazendo ela manualmente, então ele não habilitou para mim aquelas duas setinhas para baixo para poder combinar os 3 arquivos, né? Que é o arquivo, né? 1, arquivo 2, o arquivo 3. Aqui ele só trouxe a informação do arquivo da aba 1, que é a filial 1. Por quê? Ele leu o primeiro, mas ele não está conseguindo ler os demais. Então, quando a gente chegou aqui nesse primeiro arquivo aula, o que a gente tinha feito? Nós combinamos as duas setinhas para baixo para que o Power Query entendesse que tudo está ali para baixo, né? Antes de filtrar, né? Tudo que está ali para baixo, ele tem que combinar, ok? Nesse caso, agora, nós vamos combinar as 3 tabelas, utilizando a linguagem M, para que as informações apareçam aqui para a gente, ok? Então, vou manter aqui a minha tabela filial selecionada, vou voltar aqui no meu editor avançado, ok? No meu editor avançado. Então, já que eu quero combinar esses 3 arquivos, então, dentro da linguagem M, o que vocês podem guardar com vocês é esse primeiro comando, a princípio, esse primeiro comando, e a função que eu vou ensinar para vocês agora, para poder combinar esses arquivos de forma aqui dentro da linguagem M, que se chama eu vou colocar aqui uma explicação depois para cada uma dessas palavras que eu estou colocando aqui, tá bom? Que se chama table.combine. Table.combine. Isso aqui é exatamente aquele botão de combinar que eu mostrei para vocês, que apareceu lá no Power Query, no momento antes de clicar o transformar dados. Ou aquelas duas setinhas que eu cliquei para baixo de forma manual. Quando eu utilizo essa função table.combine, quer dizer combinar tabelas. Tá vendo? Table.combine, combinar tabelas. Então, eu vou aqui, né? Eu vou aqui dentro do Power Query, já que eu vou escrever mais uma linha, então essa linha aqui deixa de ser a última, então vou ter que colocar uma vírgula, tá? Se ela for a última linha,
fica sem a vírgula. Mas se ela não for a última, então você tem que colocar a vírgula. Então eu vou dar um Shift Enter, vou dar um Shift Enter aqui 2 vezes, só para poder ficar mais organizado, tá bom? Para ficar mais organizado, tá? Então eu vou criar uma nova etapa. E nessa nova etapa, eu posso colocar o nome que eu quiser antes da igualdade, tá bom? Eu vou falar para o Power Query que agora eu quero combinar, ok? Então, eu vou chamar essa etapa de combinar, espaço, igualdade. Olha só, preste bem atenção, que agora fica legal, ok? E aí, qual que é a função que eu combino as tabelas? Que eu combino as 3 tabelas em cima? Se chama table. Ela é igual a linguagem DAX. Quando você começa a escrever, ele traz a função para a gente. Table.combine. Olha só que legal. Aqui está. Eu posso combinar a tabela, combinar colunas de uma tabela, e aí eu posso escolher uma dessas opções. Nesse momento, eu só quero combinar a tabela. A função chama table.combine. Aí agora, a única coisa que eu tenho que fazer para poder finalizar, é abrir o meu parêntese e também abrir a minha chave, ok? Exatamente essa, ok? Somente isso. E aí, eu não dei o nome para as etapas aqui de filial 1, filial 2, filial 3, então eu vou falar para ele assim, olha, eu quero que você combine essas 3 tabelas para mim. Então, dentro da minha chave, eu vou escrever do jeitinho que tá lá, tá? Filial 1, olha lá. Filial 1, tá? Vírgula. Eu quero que você combine a filial 2, vírgula, espaço. Eu quero que você também combine a filial 3. Ok? Somente isso. Lembra que o bloco IN é a última etapa do bloco LET? Então, deixa de ser filial 03 e passa a ser o quê? Combinar. Ok? Passa a ser combinar. Beleza? Feito isso, combinamos as 3 tabelas. Vamos ver se deu certo? Olha só, recapitulando, a primeira linha é o caminho do arquivo. A segunda linha, ele já tinha trazido para a gente, né? Que é o nome da aba que eu tinha selecionado na hora que eu importei, né? O que eu fiz? Eu só troquei o nome da tabela, da fonte aqui, só troquei. E depois eu comecei a dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e a única coisa que eu fiz foi substituindo pelo nome da aba, ok? Depois eu criei uma outra etapa que se chama combinar, chamei a função table.combine e combinei todas as minhas tabelas que estão aqui em cima, ok? Então, feito isso, eu vou dar um concluído e vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Olha só, olha lá, aconteceu a mesma coisa. Ele foi lá, juntou as 3 tabelas dos 3 arquivos diferentes. Olha só que legal. Aqui nós temos, né? Aqui nós temos todos os produtos, né? Todos os produtos, todos os clientes, todos os valores, né? Sem que executando dessa forma. Só que desse jeitinho que eu escrevi aqui agora, ele não vai criar esses comandos aqui de forma automática, tá vendo? Por quê? Porque toda a configuração eu fiz por trás. O único ajuste que eu posso fazer aqui agora é, se você preferir, você pode vir aqui manualmente, já que você já combinou já, você pode vir aqui manualmente, usar a primeira linha como cabeçalho, olha lá, usei a primeira linha como cabeçalho. Vamos voltar lá no lá no editor avançado para ver o que aconteceu no código? Eu vou no editor avançado e veja só, ele pulou, agora ele deixou de ser a minha etapa combinar, aí ele foi lá, promoveu os cabeçalhos e alterou o tipo de dado nas colunas. E o bloco in, olha só o que ele fez, ele trocou pelo último que foi inserido. Ele sempre vai trocar pela última etapa inserida do bloco let, tá bom? Voltando aqui no cancelar. Ah, detalhe, foi assim que eu, como eu estava falando com vocês, foi assim que eu aprendi a linguagem M. Porque eu ia executando, aí eu chegava aqui e lia o que ele escreveu no código. Aí pronto. Para ele promover um cabeçalho, ele tem que chamar uma função que se chama table.promoteHeads. Ou seja, headers, aqui em português se chama cabeçalho. Traduzindo para o português, header é cabeçalho. A gente vai ver isso no módulo de API, tá bom? Header é cabeçalho, ou seja, promote, ou seja, promoveu cabeçalho da tabela. Foi assim que eu aprendi a linguagem M. Claro, né? Me especializei depois, porque né, eu tinha que me especializar.
Mas antes de me especializar, eu aprendi linguagem M dessa forma. Eu sou muito curioso, então eu sempre fiquei mexendo. Aí depois, olha só que legal, tipo alterado. Aí no tipo alterado, o que ele fez? Ele pegou, transformou colunas, o tipo de transformação nas colunas na própria tabela. Na coluna venda, ele colocou o tipo N, que em português significa dados alfanumérico. ABC 1, 2, 3. Na coluna produto, vamos ver o que ele colocou na coluna produto. Na coluna produto, ele colocou o tipo texto. Olha só. Na coluna cliente, ele colocou o tipo texto. Olha lá, type text, ok? Eu posso editar o tipo de dado. Quando a gente está desenvolvendo sistema, né? Quando a gente está criando um sistema, a gente não tem essa facilidade de poder, igual o Power BI deixa você lá alterar manualmente. Você tem que vir aqui e escrever a formatação mesmo que você deseja para um tipo de coluna, né? Sempre informação de texto fica entre aspas duplas, como eu já falei, né? Dentro do código, dentro dos códigos no Power BI, né? Então veja só que legal. Cliente também colocou em aspas duplas e assim as demais, ok? Mas veja só, nessa coluna, nessa etapa tipo alterado, é a etapa, etapa, né, onde eu consigo visualizar. Vamos tentar fazer um teste para ver o que vai acontecer se eu alterar lá? Eu vou clicar aqui em concluído e vou alterar aqui, ó, essa coluna de data tá como ABC 1, 2, 3. Se eu coloco aqui, ó, data, vamos ver o que aconteceu lá no editor avançado? Eu volto, foi assim que eu aprendi, linguagem M. Editor avançado, na minha coluna data, olha lá, ele alterou data, type, date. Tá vendo? Type date. Se eu chego aqui, olha só, aqui o cliente não está texto. Se eu chego aqui também altero linguagem M, ela tem QI sensitivo, então a função tem que ser escrita dessa forma, tá bom? Aqui dentro depois vou compartilhar com vocês algumas funções da linguagem M. A gente vai falar muito sobre nas aulas ao vivo agora, a gente vai começar a misturar a linguagem DAX com linguagem M, tá? Para a gente trabalhar. Então, presta bem atenção. Se eu chego aqui no produto e mudo aqui o texto aqui, ó, para date, né? Para date, mudei. Vamos ver o que vai acontecer na coluna produto lá. Eu vou clicar em concluído. Olha só, a coluna produto, ele alterou para o tipo de data date, o tipo de informação date. Tá vendo? Se eu quero que aqui fique números na filial. Veja só, gente, aqui também, logo aqui em cima da tabela, eu consigo visualizar a última linha também, tá? A última linha aqui, ó, que foi aplicada lá no editor avançado. Se eu chego aqui, ó, na coluna filial e mudo aqui, ó, que está em alfanumérico. Alfanumérico é o N aqui, né? A N, sei lá. E aí eu venho aqui, ó, posso colocar aqui, ó, número inteiro. Número inteiro. Int. Achei. Int 64 time. Olha só. Int 64 time. Na minha coluna filial, eu type. Eu quero que fique o int 64 time. Isso é número inteiro. Veja só, eu vou dar um enter aqui e veja que aqui na filial vai ficar 1, 2, 3. Vamos fazer um teste? Ó, vou dar um enter. Olha lá, ficou 1, 2, 3. Int 64 time é número inteiro, tá? Alex, mas eu quero colocar valor decimal. Vem aqui, ó, altera para o tipo, né? O tipo, e aí você vai ver, opa, aquele tipo ali se chama currency type. Tá vendo? Foi assim que eu fui memorizando. Eu fui pegando meu bloquinho de nota, eu fui colocando meus bloquinhos de nota aqui e escrevi. Essa aqui é número decimal. Essa aqui. E eu chegava aqui, eu tô tão viciado nisso, gente, que eu não chego aqui alterando esse aqui mais não, ó, sabe? Quando eu venho aqui,
quando a gente vem aqui clicando, altera, eu já altero tudo aqui no código, eu já começo a importar a tabela do cliente e começo a escrever tudo aqui no código, eu já acostumei. Porque é igual eu sempre falo com todo mundo, descubra o caminho fácil. Descobriu? O atalho mais fácil. Descobriu? Foge desse atalho, tá bom? Porque quanto mais você aprofunda, mais o Power BI vai te levar longe. E vou falar uma coisa para vocês, é uma coisa que não tem fim. Quanto mais você vai estudando, mais você vai adentrando para dentro do Power BI e você não acaba. Não tem coisas que eu não sei. Tem coisas que eu vi que lançou novo, que se eu aprofundar em linguagens mesmo, uma coisa que não tem fim, não acaba, não acaba. Você mergulha, né? O Power BI, ele foi feito para aguentar esses tipos de tratamentos de dados, assim. Microsoft foi muito inteligente ao criar isso aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ajustar aqui, tá? Eu vou ajustar. Veja só, como eu alterei aqui o tipo de data, da coluna data para data, se todas as colunas que vocês importarem e aparecer essa linha vermelha, tá? Significa que tem alguma coisa errada e nós temos que corrigir, tá bom? Por exemplo, aqui em produto, a gente sabe que é informação de texto. Então, eu venho aqui, ó, procuro a linha do produto, coloco o type, troco aqui o date pelo text, porque é informação de texto. Vou dar um enter aqui, ele vai corrigir. Calma que ele vai corrigir, tá bom? Na coluna data, o que aconteceu? Por que está vermelhinho aqui? Porque a coluna a linha, o cabeçalho da tabela, ele repetiu várias vezes na minha tabela. Então, o que eu posso fazer? Como eu não quero que isso aqui repita, eu posso vir aqui, né, em qualquer uma das colunas, desmarcar a coluna, essa informação que eu quero que não apareça, clico em OK, voltou tudo normal. Tá vendo? E olha só, quando eu volto lá no meu editor avançado novamente, veja só, ele criou, né, que até então eu escrevi a tabela até aqui, né? Eu, por enquanto, a gente vai começar com a tabela pequenininha, depois vou trazer outras tabelas gigantes para a gente juntar, combinar, cruzar uma tabela com a outra, criar uma tabela, sabe? Tem muita coisa, dá para fazer muita coisa. Então, daqui para cá, eu falei assim, eu vou facilitar minha vida, eu já posso ir lá fazer do jeitinho que eu quero, né? Mas olha só que legal. Qual que foi o último comando que eu dei lá na minha tabela? Eu filtrei lá que eu não quero que fique aquela palavra vendas aparecendo, né? Os cabeçalhos ficam aparecendo ali no meio. Automaticamente, o meu bloco in, ele já alterou para linhas filtradas, que é exatamente a última etapa do meu bloco let. Todas as vezes. Se eu chegar aqui, ó, mudar o nome aqui, vai dar erro. Porque esse comando in aqui é exatamente a última etapa antes da igualdade do bloco let. Se tem aqui joguinho da velha, aspas duplas, tem que copiar exatamente do jeitinho que está aqui e colar. É só dar um Ctrl C na última etapa aqui, ó, antes da igualdade, e colar embaixo. Só isso, mais nada. A gente vai trabalhar com isso na API também. A gente primeiro vai, né, testar as APIs. A gente vai fazer isso também no banco, no SQL, tá? A gente vai criar nossa própria tabela calendário aqui. Eu vou ensinar vocês a criar uma tabela calendário dentro da linguagem M. Assim eu não preciso toda vez ficar criando aquela tabela calendário lá manualmente para todos os projetos. Já posso criar o meu código, copiar o meu código, armazenar o meu código em um bloco de nota e todos os novos projetos que eu vou criar, eu já só dou um Ctrl C, um Ctrl V e pronto, né? Dou um Ctrl C, um Ctrl V e pronto, já está resolvido ali a minha tabela calendário, em vez de eu ter que ficar toda vez criando. Só que aí eu vou fazer na linguagem M a tabela calendário. Eu não vou fazer a tabela calendário lá no Power BI, vou fazer dentro da linguagem M com vocês no modo do SQL. Então isso aqui foi para mostrar para vocês que não é nada de bicho da cabeça, tá vendo? Parece um pouquinho difícil? Parece. Mas peguem esse truque que eu falei para vocês. Sempre que vocês vão aplicando qualquer tipo de tratamento nas tabelas, apliquei combinar. Opa, deixa eu ver lá no editor avançado como que fica. Beleza, ele promoveu aqui. Para ele promover esse cabeçalho, lembre-se, tá? Tudo que está antes da igualdade, qualquer nome que você pode colocar. Isso aqui não interfere em nada, tá bom? O que vale, faz o negócio acontecer aqui dentro é tudo que está depois da igualdade. Então, é chamar pelas funções. Opa, se eu quero promover um cabeçalho, é essa função que eu promovo o cabeçalho. Se eu quero, né, mudar o tipo de dado em cada coluna, então é essa função que eu chamo. E aí, a partir disso, vocês nunca mais vão esquecer
nunca mais esquecerão o que tem que ser feito dentro, qual função que eu tenho que chamar para trabalhar dentro da linguagem M. Então, é isso aqui que a gente faz, tá? Esse aqui foi uma das formas. Agora, preste bem atenção. Quando eu trabalhei da outra forma, que eu cheguei aqui, né? Que eu cheguei aqui nesse primeiro arquivo, né? Quando eu chegou aqui em fonte, o que eu fiz? Eu cliquei nessas duas setinhas para baixo para poder combinar tudo para baixo, não foi? Ou seja, primeiro eu apliquei um filtro aqui, né? Nessas duas, falando que eu quero tudo que contém a palavra arquivo. Apliquei o combinar arquivos, tá vendo lá? Combinar arquivos, tá vendo? Quando eu fiz isso, ele veio aqui, ó, beleza, ele combinou para a gente, mas ele criou uma transformação. Não apaguem, tá? Não apaguem isso aqui, porque isso aqui, toda essa configuração que está aqui em cima, pertence a esse arquivo aqui, tá? Toda essa configuração que está em cima pertence a esse arquivo. Então, olha só que legal. Veja só que legal, né? E aí, por enquanto, se eu volto aqui no meu editor avançado, o que acontece? O meu arquivo está na minha máquina local. Se você vai utilizar o gateway de dados, como eu já falei na aula anterior, né? Se vocês vão utilizar o gateway de dados, ok, você não precisa fazer o apontamento aqui para um SharePoint ou a nuvem, né? Porque você vai utilizar um gateway de dados. Agora, se você já tem um SharePoint da empresa, o que você pode fazer? Lembra da nossa aula? Lembra das nossas aulas anteriores, né? Que eu vim aqui, né? Em gerenciar parâmetro. O que eu fiz? Eu acessei o caminho, a planilha do Excel, coloquei minha planilha do Excel lá na meu SharePoint. Depois eu vim aqui em arquivo e informações e copiei o caminho. Não foi isso que eu fiz? Né? Já que eu não vou utilizar o gateway, eu vou utilizar um arquivo na nuvem, então o que eu faço? Eu copiei informações, copiei o caminho do arquivo, joguei ele aqui no meu computador. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um parâmetro lá no Power Query. Eu vou chegar aqui, ó, eu vou copiar até onde? Eu vou copiar até o nome da pasta. É isso? Deixa eu aumentar aqui, porque até o nome da pasta. Porque aqui, ó, daqui para frente, ó, é o nome do arquivo. É isso? Daqui para frente é o nome do arquivo. Daqui para trás, ó, é o caminho até chegar o nome do arquivo. Né? Todas as vezes que a gente dá um espaço no nome do arquivo e importa esse para dentro de qualquer configuração, seja no SQL, seja no Power BI, seja qualquer Java, né? Quando a gente dá um espaço, ele sempre dá esse negócio que é o percentual 20, no caso do Power BI, tá vendo? Ó, documentos, porque tinha documentos, espaço compartilhado. Ele preenche com um percentual 20. Aqui, depois tem aqui, ó, salas ao vivo. Tá vendo que sala, espaço, percentual 20, tá vendo? Quando dá o espaço, ele traz ao, depois espaço, ele trouxe o percentual 20 novamente. Então, ele faz isso, tá? Tá certo, tá bom? Não precisa se preocupar com isso, não. Mas eu consigo tirar isso lá no Power Query também, ok? Como que eu faço isso? Eu posso fazer da seguinte forma. Tá vendo aqui que eu estou aqui no meu computador? Quando eu clico aqui nesse caminho, como que está escrito aqui no meu caminho? Está escrito dessa forma. Então, eu posso dar um Ctrl C aqui e levar isso dessa forma, né? Substituir aqueles percentual 20 exatamente do jeitinho que está aqui, porque ele reconhece, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar daqui até o nome da pasta, que é até aqui, né? Ó, sala 110, incluindo o própria barra, ok? Ó, copiei até o nome da pasta, onde está o arquivo da aula, até a barrinha, ok? Então, eu vou dar um Ctrl C. Isso se a gente não estiver utilizando o Gateway, tá bom? Volto aqui no Power Query. Vou criar um parâmetro, gerenciar um parâmetro. Vou dar o nome para esse parâmetro aqui de qualquer nome que você quiser, tá bom? Arquivo. Ok? Arquivo. E aí, o tipo aqui, eu posso colocar ele como texto. Aqui vai ser qualquer valor mesmo. E aqui eu coloco o nome, o caminho do arquivo. Ok? Coloco o caminho do arquivo. Eu vou dar um OK.
Espera aí. Vou dar um ok. Acho que eu fiz um negócio errado aqui, espera aí. Sempre, né? A gente sempre dá um negócio. Eu vou apagar isso aqui para não ficar misturando, tá? Só para a gente trabalhar nesse aqui. Oxe, gente, eu apaguei o negócio todo. Apaguei o negócio todo. Acontece ao vivo, né? Mas vamos lá. Passo novamente aqui. Na verdade, a ideia final que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Já que vocês já entenderam, né? Sem querer, eu apaguei tudo aqui. Já que vocês entenderam, o que eu quero demonstrar para vocês que a gente fez nas últimas aulas, né? Eu vou vir aqui, ó, deixa eu só pegar ele novamente aqui. Ok. Eu vou vir aqui, eu vou gerenciar o parâmetro. Deixa eu clicar fora aqui. Gerenciar parâmetro. Eu vou criar. É porque, na verdade, eu tinha medo de eu criar um novo parâmetro, eu criei por cima do que já estava criado, tá? Por isso que deu erro. Eu vou criar aqui um novo parâmetro. Vou dar o nome para esse parâmetro de arquivo. Aqui em tipo, eu vou colocar texto e vou colar aquele link até a barra, né, da pasta. Feito isso, eu vou dar um OK. Então, eu criei o parâmetro que se chama arquivo. Volto no meu arquivo filial, venho no editor avançado, troco isso aqui, ó, até o nome, até a barra, por quê? O parâmetro ele foi criado até a barrinha do link, né, da pasta. Então, eu posso tirar isso aqui, chamo o meu parâmetro que se chama arquivo, não é isso? Ele apareceu aqui, ó. Concateno ele com o nome do arquivo. Porque o meu parâmetro é até a pasta. Até a pasta mais esse nome do arquivo, ele já reconhece que é o caminho, né? Onde ele está lá na web, ok? Só que o único detalhe que eu tenho que fazer é trocar o file aqui, ó, pelo web, porque agora ele não está mais local, ele está na web, ok? Web.contents, ok? Feito isso, eu posso dar um concluído. Olha só, ele já conectou lá no meu SharePoint, né? E o que eu havia feito, né? Eu posso apagar tudo isso aqui novamente, caso vocês não estejam conectando com o Gateway, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Igual eu fiz. Ó, vamos que eu recapitulo novamente com vocês. Filial 01, Ctrl C, filial 02, Ctrl C, Shift Enter, Ctrl V, filial 03. E aqui vou colocar o 3. Qual que é a... Aí depois eu vim aqui, né? Criei mais uma etapa que se chama combinar, não é isso? Combinar, eu vou colocar aqui igual, chamei pela função table.combine, abri o meu parêntese, abri a minha chave e aqui dentro fui colocando o nome das tabelas. Filial 1, vírgula, espaço. Filial 2, vírgula, espaço. Filial 3, vírgula, não precisa colocar vírgula, que é a última, né? Então, beleza. Feito isso, quem que é a minha última etapa? A minha última etapa, aqui no bloco IN, vai ser o combinar, ok? Feito isso, eu dou um concluído. E aí aqui eu só prosseguir, né? Tirando essa informação daqui. Primeiro deixa eu promover esse cabeçalho aqui, igual eu tinha feito, né? Promover o cabeçalho. Depois eu venho cá, filtrei. Tudo isso que eu mostrei para vocês é exatamente as etapas aplicadas que aparecem aqui, né? Tudo que está aqui nas etapas aplicadas é o resumo do que está aqui dentro desse script. A etapa aplicada é o script que está por trás daqui, do todo o tratamento de dado, né? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês, eu vou publicar a aula, né? Eu vou publicar essa aula e o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, e também vou publicar esses arquivos, tá?
Eu quero que vocês tentem de casa. Não precisa nem conectar no SharePoint, não. Pode conectar de forma local mesmo, tá? Pode conectar de forma local. O que eu quero que vocês façam é combinem esses arquivos das duas formas que eu ensinei. A primeira, de forma manual, que é chegar aqui, né, importar, mas olha só, olha a diferença. Por que que eu falo que às vezes é melhor a gente trabalhar dessa forma? Porque o nosso projeto fica mais limpo. Quando você já utiliza recursos nativos do Power BI, não é que tá errado não, tá? Tá certo, mas fica mais poluído aqui, ó. Tá vendo? Fica mais poluído, né? Fica mais poluído, né? O nosso projeto aqui. Deixa eu só olhar uma outra coisa aqui rapidinho. Uhum. É isso aí, tá? Ah, Alex, mas eu trabalho com uma única. Eu sempre escuto de alunos, mas eu trabalho com uma única planilha. Eu trabalho com uma única planilha nos meus projetos. Tem necessidade de eu criar uma tabela de dimensão de filial? Se você trabalha com uma planilha, não. Mas se por acaso no futuro vocês forem trabalhar com mais de uma tabela que também contém dados de filial e você precisa juntar as tabelas que têm filiais em uma tabela de dimensão. Olha só que legal. Eu posso criar uma dimensão de filial aqui, aproveitando a tabela que eu já tenho. Como é que eu faço isso? Eu venho, clico em cima da minha tabela filial 1, com o mouse direito eu vou criar uma referência. Não vou duplicar não, vou criar uma referência. Quando eu crio uma referência, vamos lá no editor avançado para ver o que aconteceu nessa filial 012. Eu vou no editor avançado. Olha só, ele criou uma referência. Quem que é minha fonte? A minha fonte é o que está na minha tabela, primeira tabela. Ok? Isso quer dizer que todos os novos dados que entrarem na primeira tabela, ele vai mandar para a tabela referência, de forma automática, ok? Então, aqui, criei a minha tabela filial 2 como referência à filial 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, que essa tabela filial 1, ela vai ser uma tabela de dimensão de filial. Olha só que legal, gente. Quanto recurso. Uma tabela de filial. Então, eu quero só criar uma tabela de filial. Então, eu vou eliminar essas colunas. Vou deixar somente a minha coluna de filial, ok? Então, aqui está a minha filial. Só que tabela de dimensão, os dados não podem repetir, ok? Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui, clicar na minha tabela. Depois, aqui em cima, eu vou escolher aqui, ó, remover linhas. Eu vou selecionar a opção de remover duplicadas. Assim, se por acaso amanhã entrar uma nova filial nessa tabela de movimentação, automaticamente ele já vai alimentar a minha dimensão com a nova filial, ok? No caso, o Hélito aí que trabalha em supermercado, que, né, faz a área de TI dos caixas, né? Ele pode colocar vários, ele pode utilizar a tabela de movimentação do supermercado, onde tem os registros de todas as vendas, e fazer com que a tabela mostre em uma tabela separada todos os caixas. Entendeu? E aí, olha só o que vai acontecer. Eu vou vir aqui em fechar, aplicar. Eu vou vir em fechar e aplicar. Não sei se vocês viram, tá? Eu vou até compartilhar com vocês. O Power BI passou por uma nova atualização e essa atualização agora ele passou por uma atualização mais interessante e um pouquinho mais com mais informações, tá bom? Mas vejam só, aqui antes era 4 botões, né? Agora apareceu o TMDL, tá bom? Ou seja, o professor Alex Laje vai ter que gravar mais aulas falando sobre falando sobre a visualização de consulta DAX e também falando sobre o TMDL. O que é isso, né? Já já eu falo para vocês. Mas vamos lá no nosso relacionamento. Olha só. Essa tabela dimensão é uma referência da minha tabela fato, onde só estou pegando a filial. Então, se por acaso amanhã você importar para dentro do seu projeto uma nova tabela,
uma nova tabela de dados, né? Uma nova tabela que também vai ter informação de filial, você já pode aproveitar essa mesma aqui que já está aproveitando, né? Pegando os dados aqui e alimentando a outra. Assim, essa dimensão, ela consegue filtrar todas as tabelas, tá bom? Todas as tabelas que você criou. Ah, Alex, mas eu só tenho uma tabela só, tem que criar? Ah, cria. Faz uma referência assim, ó. Faz uma referência, porque se amanhã você precisar ajustar, aí mesmo você ter que fazer tudo isso do zero, não, você já tem uma aqui pronta. Ah, mas eu posso criar uma de produto também? Eu posso voltar lá no transformar dados? Olha só que legal, gente. Eu posso vir aqui, ó, na minha tabela filial, lá 1, né? Criar uma nova referência e vou chamar essa referência aqui, ó, de dimensão produto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa coluna de vendas, vou eliminar todas essas. Aqui eu vou remover as duplicadas. Pronto, eu tenho uma tabela de produto. Assim, todos os produtos que forem movimentados nessa tabela, automaticamente eles vão aparecer aqui, né? Se eu fecho e aplico, olha só o que vai acontecer. Eu tenho a minha dimensão produto. Por que que é bom? Alex, pode fazer uma pergunta? Pode. No caso da filial aí, você colocou da dimensão, você colocou só 1, 2, 3, né? Até né, fez a redução lá. No caso, poderia colocar mais uma coluna colocando o nome das filiais na Pode, dimensão? pode. Nesse caso é porque a nossa base aqui, ó, a nossa base não tem o nome da filial, mas eu posso criar uma coluna filial aqui, né? Colocar o nome da filial, por exemplo. Posso fazer isso aqui, ó. Ctrl mais, nome, né? Nome da filial. Mas o correto não seria criar na dimensão, não? Não, nesse caso eu estou criando uma referência de uma tabela que existe, tá bom? Ah, tá. Mas você pode criar uma tabela de dimensão separada, não executando dessa forma, tá bom? Ah, não, ok. Ok? Nome da filial. Aí, oxe, nome da filial. Aí eu vou pôr aqui, ó, São Paulo. São Paulo. São Paulo. Aí eu vou vir aqui, Ctrl C, vou nessa aba aqui, né? Ctrl mais, Ctrl mais. Opa, agora não deu não, tinha dado. Copio aqui, jogo aqui. Aí aqui vai ser. É bom que aconteça isso aqui, que eu vou mostrar para vocês que Power BI reconhece, tá bom? Ele reconhece você colocando nova coluna, mas você excluiu uma coluna que já importou para lá e dá erro, tá bom? Ó, Rio de Janeiro. Essa filial aqui é a filial 1, né? A filial 1 se chama Rio de Janeiro, tá bom? E a filial 2 se chama Belo Horizonte. Belo Horizonte. Preste bem atenção no que vai acontecer. Como ela é referência, o que ela vai fazer? Tudo que eu estou fazendo aqui vai refletir nela, tá bom? Na referência também. Ctrl C, Ctrl V. Então, salvo, né? Salvo. Fecho. Volto lá no Power Query. E mando atualizar aqui, ó. Veja só que não apareceu nada, né? Aí eu venho. Mandei atualizar, né? Eu venho em fonte. Mando atualizar aqui. Depois desse em navegação. Opa, apareceu mais uma coluna aqui, né? Deixa eu ver se apareceu. Atualizar. Ah, porque eu excluí colunas, né? Combinar. Oxi. Será que não subiu ainda, não? Às vezes pode ser que demorou a subir. Deixa ele subir lá, tá? Porque na hora que ele subir, ele vai ler aqui pra gente. Fonte. Atualizar. Navegação.
Talvez é porque ele não subiu ainda para o meu SharePoint, tá? Tem esse delayzinho assim. Aí aquela coluna vai aparecer aqui. Já já ela aparece, tá bom? Já já ela aparece aqui. Aí o que vai acontecer? Aí você vem, volta na sua filial, ela vai aparecer aqui. Aquela coluna vai aparecer aqui, ó. A informação do nome da filial vai aparecer. Aí você pode deixar. Ou você pode criar ela separada. Tá demorando subir, tá? Ah, ok. Mas eu Tá demorando. entendi. Entendeu, né? Então, ela tá Entendi. demorando subir aqui, mas o Power BI ele aceita você incluir colunas, tá? Então, se você incluir uma nova coluna, quando você vem aqui em atualizar, ele vai buscar essas informações. É porque tá demorando subir para o negócio aqui, ó. Tá? Mas ele aceita, tá bom? Deixa eu atualizar aqui novamente, ver se ele... Não trouxe ainda não. Enfim, deixa eu só fazer um... Deixa eu só colocar uma coisa aqui, só para ver se ele vai... Se eu fechar, aplicar, ele vai ler. Pera aí. Que ele traz. Ele traz todas as colunas. Até nas últimas atualizações ele trazia, né? Mas traz, tá? Provavelmente o que está acontecendo aqui é porque a minha internet está lenta, então o arquivo ainda não chegou lá no SharePoint, tá? Mas ele traz, tá bom? Deixa eu voltar aqui, né? No Power. Ó, aí, ó, venda caindo, né? Mais aluno efetivando a inscrição. Aí o que acontece? Eu venho aqui, ó, fecho. Eu gravo depois, na hora que o arquivo subir, eu gravo para vocês e mando para vocês, tá? Mas quando eu incluo novas colunas, as novas colunas aparecem aqui, tá bom? Agora, se eu excluo, aí o Power BI dá, lá na minha base, né? Aí o Power BI dá um erro, tá bom? Então, é isso. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. E eu vou, nesse arquivo aqui, eu vou colocar com mais detalhes aqui o que é cada coisa. Eu vou subir essa aula e vou colocar esses dois arquivos aqui para vocês treinarem em casa. Para vocês treinarem em casa, tá bom? Para vocês treinarem em casa. E aí, só que eu quero que vocês testam dos dois jeitos que eu apliquei aqui na aula ao vivo. Tenta fazer olhando, depois tenta fazer sozinho. E aí, depois eu vou passar um desafio para vocês. O desafio valendo aí 100 pontos para o pódio. De pegar, não precisa formatar nem nada não. Eu só quero que me entrega a base formatada, o tratamento feito assim, tá? Isso aqui é um ETL mais avançado, né? Um tratamento de dado mais avançado, né? A gente ainda vai pegar tratamento muito mais avançado do que isso, tá? Mas começamos o módulo avançado, tá bom? Bom, gente, terminamos o módulo 1, terminamos o módulo 2. Ainda na próxima aula, eu quero trazer um outro tipo de conexão. Deixa eu pensar aqui. Eu quero trazer um outro tipo de conexão diferente dessas que a gente viu até agora. Por quê? Para vocês terem mais bagagens e mais para frente decidir o que vocês acham melhor, né? Se vocês querem optar por um ou pelo outro, e aí vocês escolhem o que vai atender melhor em uma determinada situação aí no dia a dia de vocês, tá bom? Mas é claro, todavia, porém, essas semanas aí atrás, o professor não deu nenhum dever de casa, né? O professor ainda não deu nenhum dever de casa, mas além desse, para vocês praticarem em casa aí, eu quero que vocês acessem o módulo de SQL Server. Eu vou colocar no grupo, tá? O módulo de SQL Server. Nós ainda tem que repor mais uma aula, tá? A gente ainda tem que repor mais uma aula, tá bom? Então, eu quero que vocês acessem o módulo durante a semana, o dever de casa de vocês, o módulo de SQL Server, tá? E assistam, né? A aula 1 até a aula 11.
Aliás, né, gente? Essa aula, até a aula 11 aqui, é mais instalação, né? Eu quero que vocês assistam da aula 1 até a aula 21. Tá bom? Porque aqui é mais instalação. Por quê? Eu já quero que vocês vejam criando uma view, porque ao vivo, o que eu já preparei a aula da semana que vem. Ao vivo, eu vou trazer recursos muito mais avançados dentro do SQL Server, ok? Mas eu quero que vocês pratiquem da aula 1 até a aula 21 do módulo de SQL Server, ok? Inclusive, a gente vai ter um bootcamp também depois desse módulo, porque eu vou compartilhar com vocês outros bancos de dados para vocês desenvolverem alguns projetos para mim, tá bom? Valendo pontos ali para o pod, ok? Então, dever de casa, instalar o SQL Server no computador, o SQL Server, o gerenciador, uma dica, não pule as etapas, ok? Não pule as etapas. Uma vez que pula as etapas, vai ficar faltando uma configuraçãozinha, até a gente descobrir, a gente já perdeu muito tempo, tá bom? Então, siga exatamente as minhas orientações aqui nessa videoaula, que nós vamos instalar o SQL Server e manipular tabelas dentro do SQL Server. Nós vamos começar a entender o que é tabela de floco de neve, o que é banco normalizado, desnormalizado, tá? E tudo que a gente vai ver no SQL Server é bem semelhante no Oracle, é bem semelhante no Postgre, tá? Só muda alguma funçãozinha ou outra, mas o tratamento é bem semelhante, tá bom? Por isso que eu quis trazer o SQL Server, porque o SQL Server já é da Microsoft, então aí é bom que fica tudo dentro do mesmo pacote, né? Power BI, SQL Server, né? Automate, né? E, né? Lá no Python nós utilizamos esqueci. Nossa, me deu um branco. No Python, a gente utiliza recursos também que é da própria Microsoft, ali dentro da estrutura, né? Depois eu compartilho com vocês, me deu um branco aqui agora. Então, é isso que eu quero que vocês façam, da aula 1 até a aula 21. Me digam, o que vocês acharam da aula de hoje? Sensacional, ué. Muita coisa, né, Ana? Demais, dá para aplicar isso aí muito no dia a dia. E aí a gente Muito olha mesmo. assim, e a gente olha e fala, Power BI é só fazer gráficos. Cara, você viu, vocês estão vendo que não é só isso não, né? Vocês estão vendo que dá para vocês ir muito mais longe, analisar dados de maneira um pouco mais avançada, utilizando linguagens diferentes, né? Verdade. Tá bom? Para mim aqui é aplicação total isso aí, essa aula. Para você, sim, que você já começou já a aplicar algumas coisas, né? Para todos nós, Sim. né? Mas para você, por que eu quis fazer essa matéria? Né? Ela nem está na aula gravada, né? Essa matéria nem está na aula gravada. Mas igual eu falei, como as aulas vão passar por atualizações novamente, então eu vou colocar essas aulas também, gravar novas aulas para o portal lá dentro, né? E colocar essas aulas para vocês. Mas é porque faz falta. A gente tem que quebrar esse gelo com todo mundo, que Power BI é só poder criar o gráfico, criar um projeto, entregar e pronto. Ele vai muito mais além que isso. Dentro da formação e assim, quem vai ministrar a pós-graduação não sou eu, tá? São alguns professores do Pitágoras. Então, assim, mas pelo que eu vejo a grade e pelo que eu já estudei na USP, vocês vão ver que é um mundo que não tem fim. E quando vocês entram, vocês nunca mais querem sair. É por isso que essa área é rica. É por isso que as empresas buscam por profissionais assim e não acham. Porque as pessoas acham que é só Power BI. Só que aí vai para a parte de automações, atualizações, tudo a pessoa não sabe fazer. Então, e tudo isso integrado com Power BI. Vocês vão ver que tudo que a gente vai fazer, tudo vai estar integrado com Power BI. Então, aí associou Python, associou SQL, associou API, associou outros tipos de linguagem com Power BI, cara, vocês começam a pegar projetos internacionais para trabalhar, porque acabou, ninguém segura vocês mais. E é um mundo que não tem volta mais. Uma vez que entrou, se dedicou, se empenhou, acabou. Ninguém segura vocês mais também, tá? Igual eu falei para vocês, toda vez que eu escrevo um código, eu nunca vou mais naquelas formataçõezinhas. Eu sempre já vou ali, pá. Por quê?
eu gosto de fazer assim para eu não esquecer, porque eu sei que vai lá na frente, um ano que vem vai ter uma nova atualização, no próximo ano uma nova atualização, e uma coisa que não tem fim, né? Então a gente vai ver ainda, vai ter módulos de Copilot, né? Utilizar a inteligência artificial do Copilot dentro do próprio Power BI, que a gente ainda não está esse módulo disponibilizado para vocês, mas tem muito módulo. Esse ano eu vou lançar uns 8, 9 módulos dentro da formação. Então, assim, vai ter muita coisa. Por mais que as nossas aulas terminam, né? Os novos módulos estarão disponíveis. E aí, quando eu chegar com uma determinada turma em uma aula, eu aviso para todos que já formaram anteriormente, né? Para entrar comigo ao vivo, porque eu vou falar, né? Porque a aula ao vivo ela é interessante porque tem muito mais recurso, muito mais exemplos, né? Então, quem perde a aula ao vivo, acaba perdendo muita coisa, né? Eu sou muito disso, tá? Eu gosto muito disso aqui, de aula ao vivo, de falar, de trazer novos exemplos, né? Porque a aula gravada ensina. É boa? É bom. É didático? É. Mas quantos recursos, quantas coisas novas a gente aprende ao vivo? Uma dúvida de um aluno, né? Na turma passada, até chamei atenção da turma de segunda-feira, porque os alunos reclamam muito. Aí eu falo, reclamam muito, professor, tá difícil, professor, não sei o quê. Aí eu falo, olha, se tá difícil, vai dormir, gente. Não conecta na aula. Porque se ficar reclamando, mas não tem tempo, que não sei o quê, que não sei... Cara, eu não tenho tempo. Eu ainda vou ministrar na faculdade Pitágoras, toda sexta-feira eu tenho que ir para Belo Horizonte para dar aula em Belo Horizonte, dentro da própria faculdade. Então, assim, o que eu quero é alavancar minha carreira. Então, se eu todas as vezes ficar arrumando um empecilho, ficar reclamando, cara, eu não vou para frente. Né? Eu não consigo crescer. E é nesse caminho que eu quero levar todos. Chegou no momento, tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está com muita rotina, não dá para fazer nada mesmo. Tem dia que a gente está focado em uma coisa que a cabeça não entra mais nada, vai descansar. Mas não reclame. A obrigação nossa, e minha, professor, e de todos os alunos, é desenrolar o conteúdo. Porque a sua carreira, né? As nossas carreiras dependem disso aqui, né? É isso que eu quero falar para todos vocês. Gente, mais alguém quer falar? Hélito, você gostou da aula de hoje? Oi, gostei sim. É, né? Sim, vendo você aplicar a aula é de um jeito. Eu creio que a hora que eu for fazer, eu vou ter algumas dúvidas, né? Que é normal. E foi atrás, né? Para aprender certinho isso aí, né? Porque você é a melhor É forma. isso aí. É isso aí. Então associe a linguagem M também com o Gateway. Cara, você que já está na área de TI, se você agora nós vamos entrar no SQL Server, acredito que você já domina, não domina um pouco? Sim, um pouco eu já aplico lá no mercado, lá para pegar alguns relatórios, né? Que não tem no sistema. Mas creio Sim, que vou aprender bem mais agora com sim. o módulo, né? Vocês vão ver, gente, que nós vamos desnormalizar. É fantástico. Desnormalizar. Já ouviu falar desse termo, Hélito? Desnormalização de tabelas? Não. Não. Nós vamos desnormalizar tabelas para já levar elas tratadas para o Power BI. Acabou. Aí o tratamento no SQL Server, a gente não vai nem mexer mais com o Power BI, porque todo o tratamento será feito no SQL Server, tá bom? A Ana Paula vai ficar doida na hora que ela ver, tá, Ana Paula? Vai ficar doida aí já. Aposto que tá né, coçando a cabeça aí, porque a Ana Paula é fominha, tá? Ela quer já acabar com o negócio Eu, tudo, quer ver funcionando, então, Gabriel, tá aí? Saiu da sala? Já saiu? Marcelo? Não, eu tô Estou aqui, na dá aula pra ouvir? ainda. Oi? Eu estou na aula ainda, gostei muito da aula, deu para aprender muito conteúdo. Mas não é pra me ouvir Infelizmente, agora? assim, tenho que repor um bocado de aula, mas eu não perco as aulas ao vivo, porque pega muito insight, muita dica, e quando você vai para a prática, você termina relembrando, mas foi muito boa. Exatamente, né? Pegue firme Dá pra aí, me ver agora, tenta recuperar as aulas que você já perdeu, assista no portal, assista na aula gravada, porque, de fato, essa aqui faz muita diferença, né? Gabriel, Dá pra me ver agora? agora sim. É porque a internet tava bem lenta, mas o que acontece? A aula foi muito boa, assim, foi uma aula de muito aprendizado e foi bem, assim, diferente do que aprendi ano passado, porque fazer a tabela calendário no SQL, eu sei fazer. Eu já ia falar, viu, gente, é muito legal, é bacana demais. Fazer A o gente, join dentro do SQL, que é a conexão lá no SQL, depois levar para o Power BI, é legal demais da conta. Garanto que a todo mundo vai gente gostar.
A gente vai fazer isso. E vocês vão ver que acabou. A partir de agora, os tratamentos no Power BI acabaram, porque agora a gente já vai direto no banco de dados para formatar no banco de dados e já vai fazer com que o banco de dados empurre os dados já formatados, né? Bom, pessoal, passei aqui uns minutos, né? Mas porque a aula foi muito boa, né? Eu gosto muito dessa conexão ao vivo, assim. Mas é isso, tá? Continuaremos na próxima. Eu aviso para vocês se a gente vai ter aula na segunda-feira, porque nós temos mais uma aula para repor. Eu aviso para vocês. Mas eu quero que vocês incentivem a turma, né? Conectar, né? Por quê? Em todas as turmas é assim, tá? A sala começa lotada, aí começa a diminuir, ao ponto de chegar um aluno em sala ao vivo. Uma sala que tem 50 alunos, no finalzinho chega um aluno. Então, o que eu quero que vocês façam? Ajudem a incentivar os demais colegas, né? Às vezes pode ser que eles estão com dificuldades, então vamos trazer eles mais perto da gente, né? Vamos tentar, né, convencer eles que, né, não faltem, porque a carreira de todo mundo depende disso, né? Eu acho que todo mundo aqui quer ganhar um bom salário, quer ganhar, né, pegar novos desafios. A Ana Paula já está comigo aí, já vai começar, já está começando, está iniciando a trabalhar comigo, e se Deus quiser a gente vai avançar juntos, né? Ela, né? E é uma pessoa muito esforçada, né? Eu olho para ela assim, ela nos primeiros encontros ela já mostrou que sabe fazer muita coisa, e eu falei, cara, vou trazer essa aluna para trabalhar comigo, né? Assim como o Gabriel também é esforçado, então logo o Gabriel também vou trazer o Gabriel para trabalhar comigo, né? Nesse momento nós estamos trabalhando com mais parte comercial, então a Ana Paula ela tem uma dinâmica muito boa de conversar, de explicar. Ela vai ficar muito na parte comercial para poder contar para o futuro aluno o que a carreira vai fazer na vida deles. Então, assim, cara, não é? Isso é fantástico. A gente está aqui para a gente levantar pessoas, e eu quero continuar levantando pessoas, e eu quero ficar na minha cadeirinha só só voando e deixando meus alunos trabalhando para mim, né? Então, assim, é isso que eu quero. Então, vamos incentivar os demais colegas, por mais que todos achem que é difícil. Mas se a gente não praticar, a gente não colocar a mão na massa, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E essa sala é a sala que mais tem alunos que não assistem nem nem a aula gravada. Então, assim, a gente não pode deixar nossos colegas desistirem, tá bom? Então, conto com vocês para ajudar os nossos colegas aí, reativar os nossos colegas para as nossas aulas, tá bom? Gente, um bom descanso para vocês, ainda uma excelente semana, e qualquer dúvida, a gente vai se falando. Vou publicar a aula, se ela baixar ainda hoje. Oi. Vamos colocar um desafio na próxima, a gente, no final da aula, a gente abrir as câmeras para bater uma fotinha e até colocar lá no grupo lá. Exatamente, tá faltando isso. Aí na próxima todo mundo aí passa o perfume. Passa perfume, arruma o cabelo, e bora tirar uma fotinha. É isso aí. E para a gente tirar uma fotinha e aí até colocar no grupo lá, o pessoal ver quem está participando, chamar as pessoas, aí é uma forma, às vezes, de incentivar o pessoal. É porque Power BI, gente, análise de dados, as pessoas elas têm uma certa visão. Quando o professor começa a mostrar a fundo o que é, aí as pessoas começam a não identificar com a ferramenta, tá? Mas isso é super normal. Em qualquer curso, né? Você vai para uma faculdade, ninguém chega até o final, né? Sempre chega os pigadinhos no final, né? Mas o objetivo é fazer com que todos... Meu objetivo é sempre segurar na mão de todos os alunos e não deixar que nenhum desista do curso e mude de fato, alcance de fato o objetivo que tem traçado para a vida, né, deles, né? Então é isso. Eu conto com vocês para vocês ajudarem os demais colegas acessarem as aulas, praticar, montar uma comunidade. Vai ser criada uma comunidade no portal também, tá? Tipo uma rede social do Facebook, mas não é Facebook. Vai ser uma rede social da escola mesmo, onde cada aluno pode criar seu perfil, colocar uma fotinha, comentar no post de alguém, né? Claro que vai ser tudo mais voltado para formação e análise de dados, mas aí cada um vai poder interagir ali com todos os alunos, mandar mensagem para o outro colega ajudar. Então, assim, a gente está trazendo muita coisa para que todos possam crescer juntos, tá bom? Esse é o meu objetivo, tá bom? Então, encontro com vocês na próxima... Aviso se vai ter aula na próxima segunda, tá bom? Mas a gente tem mais uma aula para repor. Senão, a gente encontra na próxima quarta. Na próxima quarta, a gente já vai falar, ou na segunda, a gente já vai falar do SQL Server. Então, não deixe de praticar o dever de casa, tá bom?
Beleza. Ok, um abraço, gente. Então, até mais, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Ô, Alex, Oi. aqui, não repara na câmera não, que eu tive que sair do quarto por causa da internet. Mas o que acontece? Eu queria aproveitar esse tempinho e falar a respeito de um outro curso do Excel. É mais para dar um depoimento mesmo. Eu mandei sim. para o professor Fernando, só que ele não me deu retorno. O que acontece? Depois que eu terminei o curso de Excel com o professor Fernando, eu fiz um dashboard lá na Leagel, na empresa que eu trabalho, com as ocorrências do ano passado, que eu trabalho no setor comercial, então tudo quanto é tipo de ocorrência com o cliente, a gente registra numa planilha de Excel. Aí eu fiz um dashboard a respeito dessas ocorrências do ano passado e mostrei à minha gestora. Ela gostou tanto que ela falou que vai mostrar para gestora dela, que é da IFF lá de São Paulo, que aliás já faz parte do grupo IFF, que vai mostrar para a gestora dela, que é diretora comercial lá de São Paulo, e ela pediu para me fazer todo mês um relatório de ocorrência de cada mês. Eu já estou desenvolvendo de janeiro, depois vai ser de fevereiro, depois vai ser de março. Aí, assim, eu mandei para o professor Fernando para relatar isso, só que ele não deu retorno. E estou mandando para o senhor porque eu sinto que o senhor merece saber também, que queria até incentivar o pessoal daqui para frente a fazer o curso de Excel também, porque não só o Power BI, mas Excel compensa demais também, um complementa o outro. E, no mais, também queria te agradecer, porque eu nunca vou esquecer, porque eu lembro do dia que o senhor ligou para mim, falando sobre o Power BI, falando sobre como ele mudou a sua vida, sobre como o mercado precisa e está me ajudando bastante. Muito É obrigado isso aí, mesmo, tá? Alex. O professor Fernando, às vezes, é porque ele casou. Não sabia, não. Ele tá em lua de mel. Não Então, sabia. assim, então algumas mensagens que eu estou recebendo de aluno, estou vendo no portal que é aluno dele, então algumas mensagens eu estou respondendo, porque como ele casou, então ali só não tem a aula ao vivo com o professor, mas ele dá suporte e tudo mais, tá bom? Mas fico muito feliz que você continue aí crescendo. É uma oportunidade, talvez, às vezes você quer encontrar um emprego fora, talvez é a sua oportunidade dentro da Leagel mostrar que você é um funcionário diferenciado, é um funcionário que vai fazer as automações. Então, assim, às vezes nós estamos num lugar que é o lugar que vai ter a oportunidade da gente crescer. Não estou falando que você não pode buscar fora, pode sim, que você não é obrigado a manter ali, ficar ali com o mesmo salário sempre. E aí, só que você vai aplicando, mostrando, é bom que você já vai treinando, e aí, se por acaso você sentir que não está sendo valorizado, aí sim você pode procurar, mas de repente, para você que ainda é novo, está começando agora uma carreira, né, até mesmo na área administrativa, né, então é a hora de você mostrar, criar o seu próprio portfólio dentro das áreas, do que você fez. Isso que você está fazendo pode ser portfólios para você apresentar para um futuro cliente, um PJ, né? Enfim, então assim, é importante você começar a pegar esses projetos, entender as dores dentro de uma empresa, do que você não trabalhar na área e chegar a querer encontrar um emprego e começar do zero. Aí você já vai ter uma certa noção do que você tem que fazer e sair aquecido para o mercado, tá? Não, sim, é igual mesmo. De início eu tinha mostrado o Power BI para todo mundo, tinha até feito um projeto, outro, só que o pessoal lá é bastante cabeça dura. A questão do pessoal lá é Excel. Nunca vi ser cabeça dura de jeito. Eu falei, não, beleza, a minha ideia é o quê? Ter feito esse dashboard no Excel, e como ela gostou, aí assim que eu apresentar, porque ela falou que quer que eu apresente para a gestora dela também numa reunião, é falar, que bom que vocês gostou no gráfico do dashboard no Excel, mas no Power BI é muito melhor. O Power BI foi feito justamente para isso. E se der certo, conseguir implementar o Power BI, implementar essas automações também. E para você ter noção, Alex, eu não sei nem como é que eu vou te explicar isso. Você acredita que teve uma menina lá, ela era Java Aprendiz e foi efetivada. Eu estou dando aula de Excel para ela também. Você acredita? Logo eu ensinando. Às vezes começa assim, entendeu? Toda Começa. terça-feira ontem eu dei aula para ela. Ontem foi a segunda aula. Aí eu comecei de semana retrasada e ontem foi a segunda aula. E tipo assim, eu não tô nem, sei lá, nem acreditando, sabe? Mas começa assim. Eu dando aula.
você, nesse momento, você está se descobrindo. Então, a carreira começa assim. Depois você vai se adaptando e encontrando o melhor caminho para você. Esse é o caminho, tá? Tá ok, eu agradeço muito a Deus e agradeço você também por ter me apresentado essa oportunidade da análise de dados. Eu estou, como eu posso dizer, buscando conhecimento ali, outro conhecimento lá. Recentemente eu tinha feito uma imersão com a Alura sobre programação JavaScript, foi muito bacana. Só que eu não vou me aprofundar ainda, porque eu quero me especializar em Power BI, dominar de fato a ferramenta. Eu sei bastante, muito, mas eu sei que eu tenho muito a aprender ainda, e ainda mais com o Excel agora, quero dominar o Excel também. Então eu É tenho isso aí. muito a estudar ainda. É isso aí. Então tá bom. Qualquer coisa, continue nesse caminho e qualquer coisa você pode me chamar, tá? Não, sem problemas, sem problemas. Obrigado, viu, Alex? Uma ótima noite e até semana que vem. Até semana que vem, Gabriel. Tchau. Tchau, tchau.